Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do Atleticast, podcast onde falamos sobre o gigantesco Athletic Clube de Bilbao. E hoje vamos falar sobre a pré-temporada do Athletic masculino e feminino. Vamos lá. Lembrando que estou gravando no dia 15 de agosto, 15 para 16, né? Quase meia-noite já. E venho aqui falar sobre os jogos que aconteceram até agora. Todos do time masculino e alguns do time feminino, porque ainda falta um a ser jogado contra um time que ainda não está definido, mas é a final da Euskal Herria Copa, que vencemos o Alavés hoje, né? Vamos falar isso daqui a pouco, mas vamos começar com o time masculino, tá? 8 jogos sob comando de Edin Terzic. Foram 2 derrotas, 1 empate e 5 vitórias, com 25 gols feitos e 6 gols sofridos. Bem, basicamente começamos ganhando do Dério, CD Dério, por 3-0, logo depois vencemos o Leioa por 11-0, Sestao River por 2-0, empatamos com o Eibar por 2-2, vencemos o Racing Santander por 3-0, o Burgos por 3-0, o Olympique de Marseille no Velodrome a gente perdeu por 3-1 e contra a Atalanta em Bérgamo perdemos por 1-0. Eu queria falar mais sobre a questão tática do Terzic, como ele tá montando o time e tal, mas eu vi pouquíssimo. O único jogo completo que eu vi foi contra o Leioa, o 11-0, que convenhamos não é muito parâmetro, né? Pra gente falar sobre um time com cara nova, com treinador novo, jogadores não novos, porque a gente não fez nenhuma contratação, mas que voltaram de empréstimo, tá numa nova era, tá tudo se encaixando ainda. Enfim, não me sinto seguro para falar sobre esse tipo de questão, então eu vou muito mais no achismo e no dos outros, né, do que os outros falaram. Contra o Leioa foi o único jogo que eu vi completo e eu vi fragmentos de alguns outros jogos nos intervalos que eu tive aqui de tempo que eu consegui ficar mais tranquilo, né? Tivemos alguns jogadores que se destacaram mais do que outros, né? Tipo o Johan Neco, pelo lado direito, né? A lateral direita do Atlético na temporada passada foi uma incógnita gigantesca, né? Com o Lecue, com o Arezzo jogando muito mal, mas aparentemente o Johan Neco é um nome que está sendo levado bastante em consideração, porque o Hugo Rincon voltou, deve ser utilizado pelo Terzic, mas eu não sei se ele vai ser a primeira opção. Provavelmente vai ser o Arezzo, mas ele vai ter 2 boas opções do banco, né? Pelo que jogaram nessa pré-temporada, o Arezzo também aparentemente foi decente, já que o Gorosabel vai ser mandado embora, que eu não entendo nem um pouco. O único lateral confiável que o Atlético tinha no lado direito, o lateral nota 6, simplesmente vai embora, tá ligado? É maluquice isso aí. Mas enfim, ele deve ir ou pro Racing Santander ou pro Osasuna. Eu queria que ele fosse pro Racing, porque eu gosto do Racing, e eu queria ver ele por lá. Enfim, voltando aqui. Vencemos muitos jogos, vencemos 5, mas convenhamos que era o que a gente esperava. Muitos gols que a gente fez foram muito por conta da falta de qualidade dos outros do que realmente qualidade nossa. E convenhamos que quando o nível subiu um pouco contra o Marseille e contra a Atalanta, a gente acabou meio que decepcionando. Mas espero que todos os erros sejam corrigidos, que a gente consiga desenrolar um bom jogo pra gente conseguir uma boa colocação na liga desse ano, né? Diferente do ano passado. De novo, treinador novo, muito tempo ainda vamos ter sob comando dele e espero que dê tudo certo. Outros jogadores também que foram bem falados pela galera foram o Guilherme Barrena, mas isso aí é chovendo molhado. Desde que ele começou a ser ventilado no time principal, já era meio que garantido que ele ia ser muito bom de bola, porque é realmente um segundo volante muito, muito bom mesmo. Acho que ele vai ser um novo Galaxy, pode ser. Tem também o Peu Canales, que chovendo molhado também, quem viu ele jogar em La Liga 2 na última temporada pelo Racing Santander, inclusive, sabe que ele destoou muito dos outros. Ele foi excelente na campanha do acesso, e nessa temporada, ele já começou nessa pré-temporada, né? Ele já começou jogando muito bem, deu uma baita de uma assistência,
Teve jogos que ele jogou muito bem, eu acho que foi contra o Burgos e tal. Então, de olho no Peio. E Selton Sanches, que a gente já sabe. Teve a volta do Marouane e do Prados também, né? Que voltaram a campo depois de lesões bem pesadas que eles tiveram. Enfim, o Terzic praticamente usou todo mundo, né? Todos os goleiros, inclusive o Nice Simon, né? Que voltou da Copa do Mundo, muito grande, já voltou como titular desse jogo da Atalanta. Só não usou realmente os jogadores lesionados, né? O Vivian, o Nico, tal, eles não têm previsão ainda para voltar. Eu realmente espero que a gente consiga se desenrolar nesse meio tempo com o Terzic, porque é um cara que eu pessoalmente gosto muito, né? Então, queria que ele fosse nosso técnico por bastante tempo. Lembrando que o próximo jogo já é a nossa estreia por La Liga, né, contra o Sevilha, lá em San Mamés, no dia 22, daqui 7 dias, ao meio-dia, no horário do Brasil. Ainda não sei qual vai ser a transmissão, não sei se vai ser Casa TV, se vai ser Sportnet, se vai ser Disney Plus. Mais perto eu devo comentar lá no blog o que é. Que eu tô ativando o blog, para você que não sabe, brasilbilbao.blogspot.com. Lá eu faço alguns tipos de escrita lá, que eu não tô com tempo para fazer muito podcast. Aí eu vou lá e escrevo logo o que me vem em mente. E até comentei sobre a Copa do Mundo, sobre o Laporte, que eu tô voltando a chamar ele de Laporte, né? Coisa besta assim, mas que talvez para alguma pessoa, talvez, seja relevante. Então, eu estou escrevendo por lá também. Vou voltar, porque já tem uns 15 dias, eu acho que eu não escrevo nada. Vou publicar, que eu já tenho alguns na agulha já, vou publicar. Então, vamos falar por lá sobre o jogo de estreia contra o Sevilha, porque ainda tá muito longe. O Sevilha jogou hoje, já ganhou o primeiro jogo contra o Rayo Vallecano por 2-1. Então, eu não vi o jogo, não pude assistir também. Então, espero que a gente consiga um bom resultado, que a gente consiga sair bem. Pós-jogo, provavelmente vai ter, porque, né, final de semana eu vou conseguir assistir. De dia de semana pra mim vai ser meio difícil de ver, principalmente esse de tarde. Esses jogos de 2 da tarde que tem do nada numa terça-feira é uma coisa que vai me complicar muito, mas espero que dê tudo certo, que a gente consiga manter esse projeto firme aqui, porque sou eu sozinho pra fazer literalmente tudo. E passando pro time feminino agora, foram 5 jogos, 0-0 contra o Depor, né, o Deportivo La Coruña, 1-0 para o Tenerife contra a gente, perdemos o jogo. O Logroño United, né, que é o antigo Dux Logroño, empatamos por 0-0 e hoje vencemos o Alavés por 3-0, né, gol de Zugasti, gol de Maite Valeiro e gol de Nerea Benito. E no final foram 4 jogos, né, eu coloquei 5 jogos, mas é porque ainda vai acontecer, mas eu decidi gravar isso aqui hoje pra não esquecer depois. Eu tô no hype hoje também, tô querendo gravar. Então foram 4 jogos, na verdade. Ainda vamos jogar mais um, que é a final da Copa Euskal Herria. Ainda não sabemos qual vai ser o nosso adversário. Então ainda são 4 jogos na temporada. Foram 3 gols feitos, né, todos hoje, e um gol sofrido. Tava muito difícil de assistir os jogos pra mim, porque a gente sabe, né, os problemas que a gente tem pra ver futebol feminino no Brasil. Principalmente futebol feminino da Espanha, que não é Primeira Liga, né, de popularidade, fora o Barcelona e o Real Madrid. Achar jogo aqui é muito difícil. E ainda mais sendo amistoso contra o Tenerife, tá ligado? Não dá pra achar, a não ser que tenha no Athletic Play, que é a nova plataforma do Athletic. Pra você que não sabe, tá meio por fora disso aí, o Athletic criou uma nova plataforma, não é um aplicativo ainda, porque ainda não virou um aplicativo, mas é um site chamado Athletic Play, onde os jogos são transmitidos ao vivo com imagens lá dos amistosos que a gente teve até agora. Não sei se vão ter jogos da Liga F, não sei se vão ter jogos de La Liga, Copa do Rei, Copa da Rainha, não sei ainda. Ainda nada foi mandado como informação verídica, né? Só especulações.
mas o Athletic criou essa plataforma para colocar vídeos de conferência de imprensa, vídeos de treinamento e tal. É meio que uma extensão do canal do YouTube, que no YouTube tem mais só questão de conferência de imprensa e highlights. Lá tem mais conteúdo, tem jogos históricos também, tem muita coisa antiga que é bem legal. E a plataforma deu super certo aqui pra mim. Eu tinha minha conta já, né, no site do clube. Então eu só loguei rapidinho e já consegui tranquilamente assistir o jogo do Leioa. Foi o único jogo do Atlético que eu consegui assistir 100% dele. Foi o 11-0 contra o Leioa. Então já fica aqui o meu elogio sincero, porque eu vi alguns fragmentos, como eu falei, de jogos, né? Eu vi 2 minutos de um jogo, 5 minutos de outro, 10 minutos de outro, porque eu consegui arrumar espaços ali para conseguir assistir o jogo. Então, nenhum problema deu comigo, né? Algumas pessoas falam que não peguem iPhone, né? Mas eu sou pobre, não tenho iPhone. Mas comigo, pelo menos, não deu nenhum problema. Esse jogo do Alavés hoje eu não consegui assistir. Tem alguns jogos, inclusive, deixa eu dar um disclaimer aqui, principalmente contra o Olympique de Marseille, que foi quando eu consegui tentar ver e eu não consegui ver. Que você precisa ser sócio para conseguir entrar no jogo. Então, não sei se vai ter jogo que é gratuito para todos que têm a conta, e vai ter também alguns jogos exclusivos para sócios. Eu não tenho essa informação, mas pelo menos dessa vez foi o que aconteceu. O jogo contra o Marseille a gente precisava ter a carteira de sócio. Eu não tenho, né? Porque é muito caro pagar em euro, não consigo. Então, não assisti o jogo. Basicamente não assisti o jogo, só tava acompanhando por conta dos grupos que eu tenho aqui no WhatsApp e no Instagram, da galera falando sobre o jogo, como é que tava acontecendo, porque não dava pra assistir. Enfim, voltando ao time feminino, foram 4 jogos, como eu falei, 3 gols feitos e 1 sofrido, e a era Vitor Martin, né, treinador que veio do Atlético de Madrid, ele foi demitido no meio da temporada passada, tava tendo uns problemas lá, foi ele que subiu o Madrid CFF, né, ele pegou a categoria de base até o time profissional, ganhando competições em todas as fases que ele passava. Depois ele foi pro futebol masculino, depois ele voltou pro futebol feminino, reassumiu o Madrid, foi muito bem, foi pro Atlético de Madrid, começou bem, depois decaiu muito, teve muito problema por lá, acabou sendo demitido lá para janeiro, fevereiro, se eu não me engano, que ele caiu, e o Atlético contratou ele. Não tenho muita opinião formada sobre, porque justamente eu não consegui assistir muitos jogos. Mas de resultado e pelo que estão comentando também, não empolgou. Hoje venceu bem e tal, foram 3-0 num clássico. Realmente, o único jogo que valia disso aí, que é a Copa Euskal Herria, foi a única que valeu. Mas não sei ainda, é uma incógnita pra mim. Vou passar um tempo tentando ainda ver o jogo, tentando ver principalmente na Liga F, né, que aí tem mais transmissão, tem mais tempo pra gente conseguir desenrolar essa coisa aí. Então eu vou ver depois aí, durante o decorrer da temporada, lá pra talvez quando acabar o primeiro turno, eu falar mais ou menos o que eu acho do Vitor Martins, se ele durar até lá, espero que sim. E espero que dê tudo certo. Antes de finalizar, eu queria primeiro pedir perdão pelo vasto tempo que eu fiquei sem postar nada por aqui. Eu tive uns problemas aqui, mas já tá tudo sendo resolvido. Não tenho tanto tempo assim, tive uma queda de criatividade absurda aí. Tô voltando, pretendo continuar com o podcast até muito tempo. Então, vou produzir algumas coisas exclusivas, tá? Não vou fazer só mais pós-jogo. Eu tô planejando fazer algumas coisas mais roteirizadas, mais bem feitas de fato. Ainda tô investindo nessa questão. Meu tempo não é muito grande, mas eu faço uma forcinha pra isso aí conseguir render. Já tenho um material 100% pronto, né, escrito no caso. Não tenho... Eu gravei, mas ele ficou muito ruim, eu vou regravar ele. Talvez até hoje, não sei. Mas acho que não. Eu vou tentar gravar esse material pra soltar
Como rádio documentário eu queria fazer como vídeo, mas eu não vou conseguir. Depois talvez eu transforme em vídeo, mas por enquanto não vou conseguir. Vou focar em um produto de áudio, rádio documentário sobre... quase que eu entrego. Mas vocês vão ver daqui a pouco sobre o que é que vai ser. Eu planejo também fazer coisas sobre tipo jogos históricos, títulos históricos, times históricos, jogadores gigantes na história do clube e afins. Vida dos jogadores, a história de torcedores do Atlético talvez, que viraram jogadores, então vocês não perdem por esperar, tá? Só que aí que entra outra questão. Eu não tenho tanto tempo assim, eu tô na reta final de faculdade, eu tô estagiando mais do que nunca por enquanto, então vai ser difícil. Mas vou dar meus pulos aqui pra ver se eu consigo produzir tudo certinho. E outra coisa que eu queria falar é mais sobre a questão do blog mesmo que eu comentei. Eu tô escrevendo algumas coisas pra lá, né, que eu tô na correria, pensei em alguma coisa e queria soltar de alguma forma, eu já tinha criado há um tempo. E agora eu antes postava pré e pós-jogo, mas como eu tô fazendo tudo pós-jogo aqui como áudio, eu deixei meio que tipo, pré-jogo eu solto no site, né, brasilbilbao.blogspot.com. Eu não hosteei ele ainda, vou deixar no Blogspot, provavelmente, pra mim realmente tanto faz, é só pra escrever mesmo. Não quero que nada seja absurdo e eu sei que é bom estar, só que... dane-se, não é minha prioridade por enquanto. Quando for, eu desenrolo isso aí. Mas enfim, eu quero fazer uma estrutura como pré-jogo lá no site, pós-jogo aqui, e soltar alguns temas variados aí no meio, né? Alguns devaneios que eu vou tendo aí pra incrementar no site e talvez eu transforme em produto de áudio. Então, quero saber de vocês aí se, caso alguém escute esse podcast, me dê um feedback aí, o que é que vocês acham, o que é que vocês consideram legal ou não para eu fazer como formato de site e como formato de áudio. Qual que vocês preferem, de que jeito vocês querem que eu faça, tal. Qualquer tipo de feedback vai ser muito bem-vindo. Então é isso, eu não tenho muita coisa para falar, porque infelizmente eu não tive muito tempo para conseguir assistir os jogos, eu não prestei tanta atenção assim, porque eu tava tendo outras demandas aí. Acabou ficando meio que uma coisa meio vazia, esse podcast aqui. Mas é uma coisa que eu queria gravar, queria voltar a ter o ritmo, tem muitos meses que eu não gravo nada. E, enfim, espero que a gente consiga se dar muito bem, tanto no masculino, quanto no feminino, quanto no time B, quanto em qualquer outro tipo de coisa. Porque é que o Atlético, né, não tem muito pra onde correr, é o gigantesco. Bem, muito obrigado pra você que ficou até aqui. Esteja convidado a ver nossas redes sociais, né? Tem o Linktree lá na bio do Instagram, na bio do Twitter também, que lá tem todos os nossos formatos. Tem o Spotify, tem aqui o YouTube, tem o Twitter, tem o Instagram, tem o Threads, que eu quase me esqueço que é automático que ele vai pra lá, eu nem tenho um aplicativo, mas enfim. Se inscrevam em todos, sigam todos. Muito obrigado pela colaboração de vocês. É isso. Esquericasco e Tagueroarte.